Olá, nesse encontro a gente continua então com o processo de avaliação das dimensões de uma organização inovadora. Só para relembrar, nós já tivemos 3 dimensões identificadas, essas dimensões relacionadas ao processo de inovação, que seria a geração de ideias, priorização e implementação. E agora então a gente dá conta do 4º elemento, da 4ª dimensão, para trabalhar com a perspectiva da inovação organizacional. O 4º elemento proposto por esse modelo que nós estamos trabalhando é o modelo relacionado às pessoas. As pessoas são os agentes de inovação dentro da organização. Existe uma compreensão de que o processo de inovação ele é fundamental, mas obviamente ele só vai ser implementado com sucesso a partir da construção de um ambiente onde as pessoas podem dar as ideias e onde as pessoas detêm o conhecimento para trabalhar com o processo de inovação. Pessoas nesse contexto, pessoal, está diretamente relacionado ao ativo agentes de inovação. As pessoas para essas empresas que têm uma cultura voltada para a inovação são identificadas como agentes da inovação. E estão em todas as partes. Por exemplo, no processo de inovação que nós vimos no encontro anterior, onde nós temos o processo de geração de ideias, essas ideias, sem dúvida nenhuma, vão ser identificadas por pessoas. O processo de priorização e implementação da mesma forma. Então, a 4ª dimensão ela tem um fundamento bastante relevante para o processo de inovação, porque se nós não desenvolvemos um capital intelectual dentro da nossa empresa, dificilmente conseguiremos implementar um processo de inovação de sucesso. Além das pessoas, nós precisamos ter subsistemas claramente definidos dentro da empresa para poder gerar o processo de inovação. Os subsistemas vão dar conta agora das outras dimensões, nós temos 13 dimensões para avaliar, até agora vimos 4, e esses subsistemas identificam perspectivas internas à organização e também como a organização se relaciona com o ambiente externo. O primeiro subsistema importante para a gente avaliar é o subsistema de fronteiras. Na realidade, esse subsistema trabalha com a ideia de como a organização está inserida no contexto e como a organização se relaciona com outros espaços além da empresa. É importante trazer a ideia para todos vocês de que o processo de inovação é um processo que não pode ser descolado do contexto organizacional. Por exemplo, algo inovador hoje pode não ser inovador daqui a 50 anos. Algo inovador no sul do Brasil pode não ser inovador no norte e assim por diante. O contexto é bastante relevante. Mas além dessa questão do contexto, nós precisamos identificar que elementos ou quais são as dimensões relacionadas a essa perspectiva que impactam num processo de inovação. Nesse modelo, nós temos basicamente 3 elementos relacionados a um subsistema de apoio para um processo de inovação interno na empresa. O primeiro subsistema é a perspectiva do conhecimento organizacional. Como nós trabalhamos com essa perspectiva do conhecimento a partir das pessoas e gerando conhecimento organizacional. O segundo ponto é a perspectiva financeira. Nós precisamos, obviamente, de financiabilidade para trabalhar com a inovação. E o terceiro ponto é a perspectiva relacionada ao processo das alianças estratégicas para a inovação. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses elementos agora. A perspectiva do conhecimento está atrelada não só às pessoas dentro da organização, mas também a relações externas que eu devo construir para poder gerar inovação na minha empresa. Essa perspectiva ela certamente está conectada à ideia da financiabilidade e do capital. Por exemplo, hoje nós temos no país uma série de linhas de financiamento e muitas vezes até de apoio às organizações, empresas e universidades para desenvolver e fomentar o processo de inovação. Em alguns estados, inclusive com a perspectiva de não pagamento de alguns impostos, se essas empresas acabam gerando empregos e gerando um motor da inovação naquela região. Então, essa ideia da financiabilidade é muito relevante e está posta em alguns modelos teóricos, como o modelo da hélice tríplice, que diz o seguinte: o processo de inovação ele acontece quando a gente tem o governo, as universidades e as empresas atuando conjuntamente para gerar inovação. E muitas vezes o papel do governo está nesse ponto, em vários pontos, mas também nesse ponto da financiabilidade. O terceiro elemento, pessoal, desse subsistema
é então a perspectiva da rede, a perspectiva dos agentes de inovação que vão estar conectados à minha organização, ou as alianças estratégicas que eu vou ter que realizar para desenvolver um processo de inovação. Obviamente, quando a gente fala na hélice tríplice, nesse modelo que eu acabei de comentar, a perspectiva de aliança é bem presente entre governo, universidade e empresas. Mas muitas vezes eu preciso de alianças empresariais, por exemplo, num cluster produtivo, para gerar um processo de inovação qualificado. Até aqui é importante que fique claro que nós vimos três pontos, na verdade, que dão conta de boa parte das dimensões para avaliar se uma organização é ou não inovadora. Primeiro, um elemento interno, o processo de inovação, geração de ideias, a priorização e implementação. Segundo, uma dimensão que é o motor do processo de inovação, as pessoas na organização. E terceiro, o subsistema relacionado às fronteiras organizacionais, que trabalha com essa perspectiva que acabamos de comentar, aonde o capital financeiro, as alianças estratégicas e a gestão do conhecimento são pertinentes para o processo de inovação. No próximo encontro, nós vamos avançar nessa perspectiva de subsistemas e avaliar um pouco mais como que o processo de gestão impacta nessa atividade de inovação organizacional. Até lá!